que é a primeira Copa do Mundo, 1930. Né? Primeiro que o grande torneio de futebol da época era a Olimpíada. Sim. E aí a FIFA cria, porque a FIFA treta com o COB, aquela coisa, e nasce a Copa do Mundo, ela vem para o Uruguai, porque o Uruguai era, indiscutivelmente, a melhor seleção que tinha na época. E aí, na hora de formar a seleção brasileira, a gente perde praticamente metade do elenco, porque é o elenco paulista e tem uma treta entre Rio e São Paulo. Como é que é essa história? Na verdade, os paulistas queriam representatividade na comissão técnica, coisa da qual os cariocas não abriam mão, né? Então, aí São Paulo não cedeu seus jogadores. E entre eles, alguns muito importantes, que nem o Friedenreich, que era o Pelé dos anos 10, né? Fora outros craques da época que ninguém vai saber, mas, enfim, reforçaria muito. E aí, então, o Brasil vai para a Copa com um selecionado de cariocas e de jogadores do estado do Rio, que na época não era a mesma coisa, né? Antes da fusão. A Guanabara era uma cidade-estado, era a cidade do Rio de Janeiro. Tá. Niterói, Campos, isso aí era o estado do Rio, que já existia, antes da fusão, que só teve lá em 75. Né? Então era uma seleção de cariocas e de pessoas, jogadores do estado do Rio, Americano de Campos, aqueles clubes do interior. E claro, uma seleção mais enfraquecida. É curioso também notar a cobertura da imprensa paulista, né? Super. Ou ignora ou chega a torcer contra, né? Como um selecionado representando o Brasil, um selecionado de cariocas representando o Brasil, que é uma coisa que a gente demora para superar, porque na Copa de 34 a briga era outra, eram amadoristas contra profissionalistas. Então o Brasil também não vai com o melhor, vai praticamente só com o time do Botafogo. Enxertado ali. 38 é a primeira Copa que você tem paz, que você consegue mandar uma seleção próxima de brasileira, no sentido de que era Rio e São Paulo. Né? Então, essas primeiras Copas realmente tiveram esse problema. O Brasil foi representado aquém do que poderia. Né? Não por acaso é logo eliminado em 30. Sim, em 30 a gente jogava com Iugoslávia e Bolívia. Se ganhasse os dois jogos, já ia para a semifinal contra o Uruguai. E como perdeu o primeiro, nem adiantava ganhar da Bolívia, como de fato goleou a Bolívia, porque a Iugoslávia passou para o Brasil e Bolívia. Exato. Então já era ela classificada. Né? Celso, eu tenho 3 nomes dos anos 30. Um deles, quem me contava, era o meu avô, Dr. Erics, santista de todas as conquistas. Também foi um entusiasta das estatísticas. Legal. Tanto que ele tem uma história com relação ao milésimo gol do Pelé. E ele contava muito de um nome, Dos Santos, que, se eu não me engano, era ou Feitiço ou Araquém Patusca. Os dois excepcionais. E junto deles, desses nomes, a gente pôde apurar Leônidas da Silva e tem mais um que ficou de fora. Talvez o Friedenreich. Friedenreich, lógico. Perdão. Débio. E esses 3 nomes, eles não jogam 30 e eles estavam, vamos dizer assim, voando, eram os grandes nomes, os grandes goleadores, e aí a gente perde a Copa ou deixamos de ter uma melhora. Explica um pouco, conta um pouco dessa história. Desses todos, o Araquém vai para a Copa. Mas ele vai inscrito como jogador do Flamengo. Isso. Ele nunca na vida jogou no Flamengo, mas na lista está lá Araquém Flamengo. Uma questão política. Né? Os demais, o Friedenreich já era um veterano. Né? Ele era de 1892. Em 30 ele já tinha 38 anos. Né? Então ele já era um veterano, mas claro, estaria na lista. Aliás, em pesquisas dos jornais, nas fases anteriores, tem lá a escalação ou a convocação inicial, e tem muitos paulistas, o Friedenreich está presente. O Feitiço era um senhor artilheiro, né? Um artilheiro dos gols de bico, artilheiro, fazia gol de tudo que jeito, a bola caía. Então são nomes que fazem falta. O Leônidas ainda não dava, porque o Leônidas é de 13, ele era um garoto de 17 anos. Ele vai em 34 e vai em 38, aí se consagra artilheiro em 38, né? Agora, é uma pena que, por exemplo, o Friedenreich nunca tenha jogado uma Copa do Mundo. Embora, na época, a Copa do Mundo não tivesse a dimensão que tomou depois. O Friedenreich não jogou Copa do Mundo, mas ele foi muito importante, por exemplo, na conquista do Sul-Americano de 1919, que foi no Brasil, que foi a primeira grande conquista brasileira. E
teve, pelo menos para nós brasileiros, o peso de uma Copa do Mundo, uma mobilização. Se falou muito, a chuteira ficou exposta na vitrine do mapping. Ele teve uma mobilização em função daquele sul-americano, né? Mas a gente vai ficando mais velho e vai percebendo, por exemplo, a questão dos campeonatos estaduais hoje. Eles não têm o peso que tiveram, mas nós fomos testemunhas de grandes campeonatos estaduais que mobilizavam as pessoas.